dando continuidade aqui, é uma questão bem delicada de novo. O pessoal gosta de jogar no rabo de foguete, mas vamos passar aqui mais um prisma para que as pessoas possam fazer reflexão e quem sabe Deus abençoa para que seja mudado um pouco os hábitos, ok? Eles vão falar assim, não é adoração, não é nada. Vamos lá, a pergunta foi o seguinte. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, a adoração. Tem religiões que falam que não pode adorar nada. Mas eu vejo judeus adorando um muro. Eu vejo um muçulmano adorando uma pedra da Meca, que é o local onde Abraão fez a sua última passagem lá de formação. E eles condenam a idolatria. Como que é isso daí? O que é? Como é que é? Bom, a pergunta é pertinente e inteligente, certo? Foi uma observação muito bem vista. Então vou usar os exemplos que eles me deram, tá? Do judeu e do coisa. Porque o cristianismo, ele adora o quê? Ele adora Cristo, seja aquela imagem lá do crucifixo. Então vamos lá. Adoração. Hoje vai ser a aula de adoração. Então eu tenho um que adora um crucifixo, que é para simbolizar Jesus. Aí as pessoas vão falar assim, nós não adoramos a cruz, nós não adoramos Jesus crucificado, mas todas as vezes eu vejo eles rezando, olhando para a cruz. Se isso não é adoração, é bom dar uma olhadinha no dicionário e verificar o que é adoração, porque no dicionário o significado de adorar algo significa exatamente isso, tá? Então, se alguém falar que não é adoração, é bom dar uma olhada ou trocar o que está escrito no dicionário, porque pelo que está no dicionário significa adoração. Nós temos aqui, os judeus adoram a parede lá, o muro. Não são todos, tá? São só os ortodoxos. Então você vai lá, tem os ortodoxos que ficam lá assim, fazendo as orações deles, pedindo, agradecendo, seja o que for. Certo? Eles vão lá e fazem essas questões. Os ortodoxos, aqueles ortodoxos aqueles têm o chapéu preto, o cabelo comprido, deixam as barbas crescer e usam sempre de preto lá. Nós temos a questão da Meca, por exemplo, tá? Que é a pedra, que é um lugar que também é sagrado para a religião muçulmana, islâmica, e aonde as pessoas tem que ir pelo menos uma vez na vida lá na Meca para conhecer aonde que Abraão escreveu as leis e tudo mais e passou ali. Inclusive a pedra interessantíssima, que ela é um meteorito, cara, é muito bacana, é um meteorito bonito e tinha até uma parte de prata deles, eles fecharam que não tem mais, as pessoas não têm mais acesso, né? Ficou quadrado ali, mas a rocha está lá dentro. E aí o que acontece? Todas as religiões falam que não pode ter adoração a outros deuses, não pode ter adoração a nada. Então eles pegam e falam o seguinte, mas a cruz não é um deus, é um símbolo. Mas a parede não é um deus, é um símbolo. Mas a Meca não é um deus, é um símbolo. É como se fosse uma ligação com Deus, uma ligação com Deus e uma ligação com Deus. Ou seja, o que significa ligação com Deus? Significa, olha só o que tem, olha no dicionário aí, religião. O termo religião significa religare, vem do religare, religar com Deus. Então, quando a pessoa pega e começa a pegar uma cruz e fica lá, Deus, por favor, me ajuda, que eu estou pedindo sua ajuda, pelo amor de Deus, seja uma imagem, seja qualquer coisa, ela está usando de artifícios para bengalizar, como se fosse uma bengala, para a sua oração. O outro exemplo aqui dos muçulmanos. Por que ele tem que fazer oração virada para Meca? Por que ele não faz olhando para o céu? Porque pelo que eu sei, Deus está no céu e não está numa pedra. Se eu vou rezar para Deus, por que eu não pego e olho para cima para o céu e rezo para Deus? Seria mais coerente. Mas pelos costumes que tem, eles fazem isso daqui. Por quê? Porque para relembrar as leis que Abraão passou para o povo.
Então eles remetem uma coisa, eles fazem a religação, eles usaram, antigamente eles tinham a pedra como se fosse um reforço para que as pessoas não deixassem de pensar e lembrar das leis de Deus. Automaticamente o ser humano vai transformando aquilo em uma bengala, ou seja, em um meio de comunicação para chegar a Deus. Porque se Deus é onipresente, por que eu tenho que ir numa pedra, eu tenho que ir numa parede, eu tenho que ver crucifixo, ou seja, qual for a religião? Não tem lógica. Se ele é onipresente, eu paro em qualquer lugar que seja e vou comunicar com ele. Aí as pessoas vão falar assim, mas as pessoas param, se ajoelham em qualquer lugar, a hora que dá os horários das orações, que é o caso dos muçulmanos. Tá? Tô dando exemplos, esses 3 exemplos aqui, tem mais exemplos, tem um monte de religião que tem no planeta, tá, gente? Pelo amor de Deus, somente prismas, hein? Pela misericórdia, jamais a verdade absoluta, tá? Vamos deixar bem claro isso daí. Aí o que acontece? Ele pega e fala assim para mim, mas eu estou adorando Deus em qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Aí eu falo assim, mas por que você vira para lá? Ah, porque para fortalecer as leis de Deus, mas se torna alguma coisa tão engessada que se ele não achar onde é a pedra da Meca, dá desespero nele. E é isso que as pessoas tinham que entender mais, que mesmo ele não sabendo aonde é a Meca de fato, não tem importância, porque Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é. Ele simplesmente é o cara, ele é o maior, ele é o que criou tudo. Ele criou todos os homens, criou tudo, criou toda a natureza. Deus é o mais do mais. Certo? Seja qual religião for, porque só um criou o planeta inteiro. Se todos acreditam que o Deus dele criou o planeta, o céu e a terra, então é o mesmo Deus, porque só um criou o planeta inteiro. Só um criou a natureza, só um criou, certo? Se a gente pegar o contexto, tudo, porque a gente tem que entender. Aí é da onde eu sempre bato na tecla falando, nós não podemos ficar dependentes de religiões, dessa ligação, desse religare, porque nós somos seres inteligentes ao ponto de sabermos conectar a tomada direto e comunicar direto com Deus. Eu não preciso de uma religião para ligar com Deus. A religião ela tem que ser base e apoio para dar fundamentação das crenças, dos ensinamentos. Então você vai numa igreja para que um líder religioso te explique prismas do que ele aprendeu durante todo o período da vida dele, para explicar aqueles livros sagrados, aqueles costumes sagrados. Então, se eu for, seja numa religião cristã, evangélica, seja numa religião judaica, seja uma islâmica, ou seja uma religião taoísta, budista, seja qual for, sempre vai ter algum líder lá. E qual é o papel desse líder? Fazer o religare a Deus, a ligação com Deus. Então eu vou pegar os textos e vou fazer com que o ser humano se ligue a Deus. Então tudo o que vai fazer, Deus está vendo, Deus está presente, Deus existe, tudo tem que seguir dentro das regras divinas, as coisas têm que ser dentro da coerência da regra divina, dentro dos livros sagrados que foi passado. Perfeito. Agora, o que o ser humano não pode é ficar dependente desse líder religioso ao ponto de esse líder religioso influenciar nos caminhos. Porque se você estiver estudando dentro de uma religião e por acaso você tiver uma dúvida, e você, seja Umbanda, seja onde for, se tiver uma dúvida e perguntar para o líder religioso e ele falar assim, não, isso daí é contra as leis, você está sendo um pecador, você está sendo não sei o quê, você fala assim, não cara, eu só estou tendo dúvida. Eu quero colocar coerência nesses ensinamentos da religação com Deus.
Eu quero entender como que eu posso me ligar com mais facilidade, mais potência com Deus. E aí você faz perguntas e ele fala que você está desviando do caminho, coisas do gênero. Então é por causa disso que eu falo para todo mundo, conheça todas as religiões, porque a verdade está pulverizada. Porque quando você estudar uma religião e você estudar a outra religião, você vai conseguir interligar todas essas religiões e vai ver que tem um ponto comum: Deus. E esse ponto comum, dali para baixo, eles são culturas, são documentos deixados por profetas ou por pessoas iluminadas que passaram pela Terra para facilitar a evolução humana ao ponto de conseguir conectar com Deus. Através de religião conecta com Deus. Mas eu não sou obrigado a seguir uma religião para conectar com Deus, porque Ele é onipresente. Que Deus os abençoe. Namastê. Que os anjos digam amém. E vocês, pela misericórdia, não fiquem bravos comigo. Eu só estou dando um prisma, tá? Eu não sou dono da verdade e nem a verdade vai ser colocada dentro de uma única porta. Deus criou todos os homens, seja de um ponto do planeta, seja do outro. Ele pode amar um pouquinho mais um ou um pouquinho mais outro, mas Deus é o Criador de todos. Namastê.